Bom dia, gente. Bem-vindos à nossa segunda aula sobre exercícios referente aos assuntos da aula de revisão. O exercício de hoje é uma questão que caiu na UEPG no último vestibular, no vestibular de 2021, e ele envolve o conceito de mínimo múltiplo comum. Eu vou ler a questão junto com vocês e aí a gente vai resolvendo, né? Sabe-se que 1260 é o mínimo múltiplo comum entre os números 18, 20, 45 e n. Em relação ao valor de n, assinale o que for correto. 1. O menor valor de n é 315, o maior valor de n é 1260, o menor valor de n é 7 e o maior valor de n é 630. Bom, então veja que cada uma dessas questões aqui, elas fazem parte de um somatório. Então, quando as questões são feitas por meio de somatório, a gente tem que ficar bastante atento, por dois motivos. O primeiro deles, assim, que algumas das questões, elas podem ser excludentes, ou seja, a hora que eu marco uma alternativa, ela está excluindo uma outra, né? Então, por exemplo, se a questão 1 estiver correta, o menor valor de n é 315, a número 4 não tem como estar correta também, porque ou se eu estou falando que o menor é 315, o menor ele não pode ser 7. A mesma coisa acontece com a questão 2 e 8. Então, se o maior valor é 1260, eu não posso afirmar ao mesmo tempo que o maior valor é 630. Então, a gente tem que analisar se há uma questão, uma alternativa que anule a outra, né? Então, nesse caso, a 1 e a 4 são excludentes e a 2 e a 8 também são excludentes. Apenas uma delas que vai estar correta, né? Entre esses tipos, né? Entre a questão do menor e a questão do maior, né? Uma delas do menor provavelmente vai estar correta e uma delas do maior provavelmente vai estar correta. Segunda coisa, quando eu estou numa questão de alternativa, assim, com somatório, a gente só vai marcar aquilo que tem certeza. Não tente chutar, não tente, eu vou chutar porque eu acho que tá certo, porque daí eu aumento minha pontuação. Não façam isso, que é a pior escolha que vocês vão fazer. Por quê? Porque assim, se eu tenho uma questão lá, que tem 4 alternativas, como essa, todas elas estão corretas. Então, se eu chutar todas verdadeiras, beleza, né? Eu acertei a questão inteira. Mas se acontecer de uma delas estiver errada e eu assinalar essa alternativa errada, ela anula a questão, eu anulo a pontuação, eu não ganho nada. E assim, se tem 3 questões corretas e uma errada, aí eu marco 2 corretas e deixo uma sem marcar. O que vai acontecer? Eu vou ganhar uma pontuação parcial em cima das questões corretas que eu assinalar, mesmo que eu não tenha marcado todas as corretas. Agora, se eu marco as que são corretas e a que é falsa, o que vai acontecer? Eles não consideram as que estão corretas e eu anulo a pontuação porque eu assinalei uma questão errada. Então, não é vantagem assinalar questões que eu não tenho certeza, porque elas podem estar erradas e anular a questão toda, a pontuação da questão inteira. Então, não é vantagem, é sempre vantajoso o quê? Assinalar aquilo que a gente sabe que está correto. Não sei se nenhuma está correta. Aí, beleza, né? Aí você chuta. Agora, se você sabe que uma está certa, a outra ficou na dúvida, não marque que você ficou na dúvida para não perder ponto, tá bom? Então, essa é uma dica para resolver questões que envolvam somatório. Então, a gente tem o mínimo múltiplo comum, tá dizendo que esse mínimo múltiplo comum vale 1260 e ele envolve 4 números. Esses 3 elementos conhecidos e esse cara N que eu desconheço. Então, como vocês percebem lá na nossa aula de revisão, para encontrar o mínimo múltiplo comum, o que a gente precisa fazer? Fazer a decomposição em fatores primos e multiplicar todos os elementos da decomposição, sejam eles comuns ou não comuns a todos os elementos, tá? Então, eu vou colocar aqui os 3 elementos que a gente conhece e esse elemento N desconhecido, né? Esse N a gente só vai deixar aqui indicado porque o mínimo envolve ele também. Mas eu não tenho como fazer decomposição dele porque eu não sei quem é esse N, então não faz sentido.
Então, a gente vai começar a decomposição pelos números pares. Então, eu vou dividir por 2 primeiro. 18 vai virar 9. 20 por 2 vira 10. 45 eu vou repetir, porque não dá para dividir por 2. E aí, a gente prossegue a próxima divisão. Tem ainda número par? Continua a divisão por 2. Então, ó, repete o 9. 10 por 2 é 5. 45 por 2 não dá. E a gente repete. Aqui, gente, só deixa eu apagar esse valor N aqui, porque eu não sei quem ele é, então eu não posso fazer a conta, indicar a conta por ele, tá? Então, aqui eu vou ter o número 9, 5 e 45. O 9 dá para dividir por 3. Então, se o 9 dá para dividir por 3, eu vou colocar aqui o valor 3. Então, 9 por 3 é 3. 5 por 3 não dá para dividir. 45 dá. É 15. E aí, vou prosseguir. 3 ainda dá para dividir por 3. Então, dá 1. O 5 não. 15 por 3 é 5. E vamos prosseguir. Agora, eu tenho o elemento 5. 5 dá para dividir por 5. Então, 5 por 5 é 1. E aí, a gente tem o mínimo múltiplo comum desses 3 primeiros elementos, né? Então, o que é o mínimo múltiplo comum? É o produto de todos os carinhas que aparecerem aqui. Então, olha, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, vezes 5. Então, o mínimo múltiplo comum aqui vai 4 vezes 9 vezes 5, vezes mais alguma coisa, porque essa decomposição continua, até que o resultado seja quem? 1260. Então, esse é o mínimo múltiplo comum, ele está afirmando isso. Então, ele tem mais números sendo multiplicados aqui, onde pode ter mais 1, mais 2, mais 3, quantos números forem necessários. A gente vai, então, analisar quem são esses caras, né? Que eu estou representando aqui como um valor de x único, mas pode ser mais números também. Então, olha, 4 vezes 9 vezes 5... 4 vezes 9 é 36. Então, esse carinha aqui, ó, dá 36. Vezes 5 dá quanto? Então, olha, 36 vezes 5 dá 30. 5 vezes 6. 3 vezes 5 dá 15. Com 3, 18. Ou seja, o mínimo dos 3 primeiros números deu 180. Tá longe do 1260 que tinha que dar. Então, significa que eu tenho que usar outros valores, outros fatores na minha decomposição para poder chegar nesse valor de 1260. Então, como que eu vou descobrir isso, né? Então, esse número aqui, que eu posso ser um número único ou não, para descobrir ele, eu vou fazer essa operação. Aqui é uma equação, eu vou passar esse número aqui que está multiplicando, dividindo o 1260. Vou fazer a continha aqui separada, tá, gente? Então, olha, o x ele vai ser 1260 dividido por 180. Posso simplificar os zeros e aí eu vou ter que x é 126, perdão, dividido por 18. Posso armar a conta da divisão ou posso ir fazendo as frações equivalentes. Como que trabalha com frações equivalentes? Se os dois forem pares, a gente vai dividindo por 2, embaixo e em cima. Até chegar em algo redutível, né? Então, olha, se eu dividir por 2, vai dar 63. Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 9. Se eu dividir 63 e 9, está na tabuada do 9. Então, eu posso dividir ambos por 9. 63 dividido por 9 é 7. 9 dividido por 9 é 1. Então, ou seja, meu resultado aqui é 7. Então, o valor do x é 7. Como 7 é primo, então significa que eu tenho um número aqui que eu tenho que colocar, que é o 7 mesmo. Digamos que desse 6. 6, ele não é primo, né? E ele é resultado do produto de 2 vezes 3. Então, quem tá faltando na minha decomposição... Perdão, gente, apareceu algo ali na tela, né? Mas, assim, faz parte.
Então, assim, quem está faltando na minha decomposição é como se fosse um fator 2 e um fator 3. Como eu não encontrei um número par ou um número que eu consiga encontrar por meio de uma multiplicação dos fatores primos, eu encontrei um número 7 que é primo, então é porque é esse próprio número que está faltando. Beleza, então a decomposição completa desse cara seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. E isso vai gerar o mínimo múltiplo comum. Tá, beleza, fiz todas essas contas, mas eu não descobri quem é o N. Realmente, a gente não consegue descobrir quem é o N. A gente consegue estimar quais são os possíveis valores. Então, assim, qual que é o menor valor possível? O menor valor possível para esse número é o próprio 7. Por que é o próprio 7? Porque se esse cara aqui for 7, eu vou fazer a decomposição com todos esses valores aqui, começando do 2, do 3, do 5, e nenhum deles vai dar para dividir por 7. Então, eu vou carregando o 7 até a última linha, e aí na última linha eu uso o 7 para decompor ele. E aí, então, ou seja, o menor valor possível para ele seria o próprio 7. E quem seria o maior valor possível? O maior valor possível seria o próprio mínimo. Se fosse 1260, eu usaria todos os números anteriores mais o 7. Então, se eu usar todos os números anteriores mais o 7, a hora que eu multiplicar toda essa galera, gera 1260, que é o maior valor possível para o N. E é isso, gente. Somatório, então, para essa questão, 0,6 como resposta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o modo de resolução. E é uma das aplicações do mínimo múltiplo comum dentro de uma questão de vestibular, tá? Espero vocês, então, no próximo vídeo de exercícios, que será sobre transformação de unidade de medida. Até lá. Tchau, tchau.